Começando, então, a nossa noite aqui. Uma ótima noite a todos. Tem mais gente chegando aqui. Vanessa. Oi, Boa boa noite, noite. Vanessa. Boa Tudo noite. bem? Tudo bom? Tá bom. Bom, a gente está meio tumultuado para várias pessoas aí. Alguém teve problemas de trabalho. A Lu está com... A Vanessa Salá está chegando aqui também. Boa noite. Oi, boa noite, pessoal. Todos bem? Tudo bem, graças a Deus. Que Tem bom. mais alguém chegando. A Zezé. Boa noite, Zezé. Boa noite a todos. Então, eu quero pedir a todos que nos unamos numa prece. Hoje faleceu o sogro do Ricardo Braz, pai da Cátia, a esposa dele, seu Manuel Juvencio. Então, vamos dedicar a nossa prece de abertura aqui a ele, a toda a família, para que possam passar por esse momento com tranquilidade, com serenidade, superando. Já era um momento difícil há algum tempo, né? Ele vem acompanhando bastante e chegou ao término. Então, pedimos a todos os nossos queridos amigos que nos acompanham aqui, aos nossos mentores, aos mentores desse nosso grupo e a todos aqueles que participam conosco, que elevemos os nossos pensamentos, nos coloquemos em sintonia e vibremos por toda essa família. E também quero pedir a permissão de vocês para pedir por uma criança de 2 meses, filha de um amigo muito querido, que está passando por um momento muito difícil. Ela está entubada, uma bebezinha ainda nos primeiros dias de vida, enfrentando aí uma situação bastante delicada de aparelho respiratório, mas felizmente já reagiu, ainda está entubada, mas já com sinais positivos. Então, que a Isis possa também receber essas nossas vibrações. E começamos com a nossa oração habitual, como nos foi ensinado pelo nosso mestre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade na terra, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos por nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Que esses queridos que estão conectados conosco agora possam receber essas nossas vibrações de serenidade, de paz e de conforto nesses momentos difíceis. Bom, vocês devem estar percebendo que minha voz está um pouco alterada, estou com a garganta meio baleada, a boca ainda um pouco estragada por conta de uma pequena cirurgia. Está difícil para falar durante muito tempo, mas enquanto ainda a voz me permite, estou aqui. Ontem também, durante a palestra lá, foi um pouquinho delicado, porque não é nada sério, mas incomoda bastante, porque é na parte interior da bochecha, da mucosa. Então, quando fica esfregando ali nos dentes e na boca, ela traz um desconforto considerável. Mas vamos lá, vamos tocando. Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma informação ou algo que queira compartilhar antes da gente iniciarmos a leitura do texto? Não? Podemos iniciar, então? Então, vamos lá. 13º capítulo. Como passa rápido o tempo, né? Já estamos aí no primeiro terço do livro, ainda nesse mês de abril, que não acabou. E o capítulo de hoje tem como título Os médiuns de todo lugar, médicos de almas, médiuns de energias. Quando a ciência avançar mais um passo e meus irmãos médicos se abrirem à realidade do espírito e das energias sutis, quando transformarem o atendimento de consultório em uma experiência mais humanizada,
alcançarão resultados mais amplos e promissores. Olá, Daí, boa noite. Boa noite, boa noite. A medicina humanizada atingirá o âmago dos seres, a própria alma humana, por meio de seus instrumentos de investigação e observação. Meus irmãos médicos poderão ir muito além dos limites da matéria e tratar bem mais do que as dores físicas, doenças, vírus e bactérias, infecções e inflamações. A medicina adentrará o âmbito das energias sutis, o médico considerará o fator emocional, as crenças do indivíduo e detectará estados alterados da saúde e características da enfermidade que hoje permanecem incompreendidos. Mais alguém chegando aqui? Rosana, boa noite. Boa noite a todos. O bisturi da ciência fará uma incisão direta e profunda no ser. Descortinará outros corpos que vibram em realidades diferentes daquela em que vibra a matéria densa. E isso revelará aspectos novos para o sacerdote da vida, o médico de homens e de almas. Aqui ele está usando como referência o livro da Taylor Caldwell, né? Que tem esse título, Médico de Homens e de Almas. Desculpem, pauzinho aqui para ajeitar a boca. Pouco a pouco, se alargam as fronteiras da observação científica. Mais e mais de meus irmãos médicos admitem, estudam e compreendem fatores da existência além física. A ciência cede em seu orgulho material e lança seu olhar sobre fronteiras até então desprezadas. Considera pouco a pouco as energias sutis, a realidade do espírito, as enfermidades espirituais, localizadas nos corpos astral e mental, embora nem sempre a origem espiritual seja admitida. A humanidade caminha não apenas rumo à humanização da medicina, mas também em marcha para a espiritualização da ciência, ocasião na qual o médico se converterá num auxiliar do invisível, num médium da vida e das forças superiores comprometidas com o bem da humanidade. Quero fazer uma pausinha aqui só para tratar algumas conversas, algumas observações, leituras. Todos sabemos que há um grande número de médicos no Brasil que hoje se dedicam ao estudo da espiritualidade. Muitos no campo do espiritismo. Existem associações de médicos espíritas em quase todos os estados brasileiros. São Paulo foi um dos pioneiros, já tem mais de 20 anos. E isso, de certa forma, vai aos poucos se refletindo no contexto geral da ciência. Mesmo aqueles que não participam desse movimento, não aderem integralmente a ele, acabam, inequivocamente, se rendendo aos resultados que essa aproximação da ciência com a espiritualidade tem trazido. Um dos resultados diretos disso é a aprovação cada vez maior, inclusive no âmbito oficial, daquelas terapias complementares que hoje já estão presentes em diversas unidades hospitalares, algumas delas, inclusive, já referendadas e incluídas no atendimento do SUS, como, por exemplo, o Reiki. Isso é apenas um começo, mas é um prognóstico de muitas coisas boas que virão, e em especial nesses momentos difíceis pelos quais nós estamos enfrentando, e que afetam principalmente a saúde mental de um número infinitamente grande de pessoas. Hoje, as doenças mentais são consideradas o principal
a principal razão de afastamento do trabalho, em grande parte do serviço público, das empresas e corporações, e isso faz com que, claro, afete o rendimento financeiro das corporações, porque custa caro quando um funcionário, principalmente categorizado, é afastado ou tem que se submeter a tratamentos ou perde seu rendimento, sua performance. Então, há um investimento muito sério também no setor corporativo em terapias alternativas. Grandes corporações nacionais e multinacionais hoje já insistem para que os seus planos de assistência médica cubram despesas com terapeutas alternativos em várias áreas. Eu conheço diversos casos de pessoas que trabalham em empresas com essas características e que têm se beneficiado com essas mudanças de parâmetro e de comportamento. Então, isso tudo que ele está relatando aqui, a gente já tem, felizmente, eu não sei no resto do mundo, mas pelo menos no Brasil, um indicador claro de que esse processo de aproximação, ciência, espiritualidade, vem ocorrendo em passos muito largos e, com certeza, todos seremos beneficiados com isso. Com essas observações, não quero sugerir que meus irmãos que têm a medicina como profissão se transformem em espíritas ou religiosos. Todavia, é fato que número cada vez maior de profissionais, seja na área da saúde, seja de qualquer ramo científico, tem redescoberto o espírito. Assistimos a um sopro de espiritualidade, a uma brisa que, suavemente, tem se alastrado entre os representantes da ciência. Eles próprios chegam à conclusão de que teorias e tratados científicos tradicionais não trazem respostas aos grandes dilemas da humanidade e são incapazes de aplacar diversas facetas da dor humana. Ao defrontar numerosos problemas e desafios na área da saúde, bem como em outros campos de conhecimento, é impossível obter soluções satisfatórias usando-se os métodos tradicionais. A ciência, então, abre as portas dos laboratórios para considerar o mundo das energias. Indo muito além de exames como o eletroencefalograma, que mede a atividade elétrica no cérebro, e daqueles que empregam radiação ionizante, como a radiografia e a tomografia computadorizada, ou dos que não utilizam tal radiação, como a ultrassonografia e a ressonância magnética. Eis que surge a medicina do futuro. Em seu diagnóstico, contempla os fluidos sutis e vê o corpo físico como uma rede dotada de energia vital que é modificada, amplificada e distribuída por diversas ramificações, determinando o estado de saúde do indivíduo. Tudo isso é apenas uma prévia do que a ciência poderá descortinar num futuro bem próximo. Contudo, penetrar esse grande laboratório da vida universal exige não apenas dedicação, mas humildade suficiente para reconhecer que ninguém é dono da verdade e que ela apresenta várias faces. Outras faces da verdade também se descerrarão quando meus irmãos médiums se dedicarem mais ao estudo e ao aprofundamento das observações. Quando deixarem de lado o isolamento que hoje define o trabalho de muitos e se derem as mãos, sabendo que trabalham pela mesma causa e não são inimigos, e abandonarem a disputa por público, aplauso
e reconhecimento alheio. Quando isso ocorrer, o que talvez seja mais difícil do que a ciência admitir a existência do espírito, muitas situações se modificarão e recursos inéditos serão enviados de nossa dimensão para os que se candidatam a nos representar no mundo. Quando os médiuns resolverem se dar as mãos, aprofundar seus estudos e abrir-se a críticas, considerando-as como aliadas ao crescimento e não como boicote, se somarão os recursos e se multiplicarão os resultados das experiências espirituais no tocante ao auxílio ao próximo. A humanidade, então, adentrará uma nova era de conhecimentos que irradiará por toda parte. Isso que ele fala aqui exige muita atenção. Existe no movimento espírita, sempre distinguindo o movimento espírita da doutrina espírita. O movimento é a organização humana que, de certa forma, representa a doutrina dos espíritos através das centenas, milhares de casas que se espalham Brasil afora. Em muitos desses grupos, ainda existe uma resistência muito grande à necessidade do aprofundamento daqueles que têm a mediunidade mais apurada, principalmente aqueles que já atuam há anos ou décadas, de acharem que basta apenas se entregarem ao trabalho com dedicação, com boa vontade, e deixarem aos espíritos a incumbência de fazerem tudo o que é necessário, esquecendo-se de que o próprio Kardec nos orienta e esclarece que um médium é uma ferramenta. Alguém aqui toca algum instrumento musical, não? Ninguém. Puxa vida, estamos carentes de artistas aqui na área da música, pelo menos, né? Bom, não é necessário ser um musicista ou um profissional dessa arte para ter uma ideia da importância que a qualidade de um instrumento representa para o artista que dele se utiliza. Eu vou lembrar aqui uma historinha contada pelo Djavan. Quando ele veio para São Paulo para gravar suas primeiras músicas, ele foi na gravadora para mostrar o serviço dele, depois de muita dificuldade, passou por muitos perrengues, foi até preso no meio da rua, neguinho, baixinho, fraquinho, mal vestido. Quando ele foi abordado pela polícia na época, em plena ditadura, pediram carteira profissional para ele, e ele tinha carteira de músico. E os policiais ainda achincalharam, dizendo que música não era trabalho. Bom, resumindo, ele foi fazer a apresentação numa gravadora, não me lembro qual, nem o cara que o atendeu, que é muito conhecido também, não vem ao caso. E após ele tocar 2 ou 3 músicas, o cara falou, não, para. Espera aí um pouquinho. Caiu a bateria da... Caiu não. Acabou a bateria do celular da Lu. Ela já tinha avisado que isso ia acontecer. Vamos fazer uma coisa? Vem aqui. Levou ele numa sala ao lado da qual ele estava se apresentando. E lá havia quase uma dezena de violões. Escolhe um violão aqui. Ficou todo desajeitado. Eu, como? Escolhe um violão aqui. Aí ele olhou, pegou um, pegou outro, até que ele encontrou um violão que era, para o conhecimento dele de instrumentos musicais na época, o melhor que existia. E pegou o violão, já estava afinadinho, ele tirou alguns acordes, ficou encantado com aquilo. Aí o cara falou, agora vamos voltar e toca de novo aquelas 2 músicas que você havia apresentado. Claro que a qualidade do som daquele instrumento era muito superior à do violãozinho surrado que ele tinha, daqueles bem ordináriozinhos mesmo.
E isso não só melhorou a sua estima, mas a qualidade da sua apresentação. E ele relata que esse violão o acompanha até hoje, claro que ele tem muitos outros, mas esse o acompanha até hoje em todas as apresentações que ele faz, ao vivo ou em gravações. O Gil tem uma história semelhante também em relação a instrumento. O Almir Sater tem um violãozinho que foi presenteado a ele pelo Renato Teixeira, comprado numa lojinha de interior, do qual ele nunca se separou. Então, a qualidade do instrumento e a afinidade do artista com esse instrumento são fundamentais para a sua performance, para a qualidade do trabalho que ele executa. Ora, se o médium é a ferramenta dos espíritos, quanto mais aprimorado ele esteja, quanto maiores conhecimentos ele busque, quanto mais ele procure entender sobre todo o processo da mediunidade e busque subsídios, é claro que aqueles que através dele atuam vão estar melhor qualificados para atender os que passarem por suas mãos. É nesse sentido que o Joseph chama a atenção aqui, da importância dos médiuns em não se acomodarem, acharem que por terem lido 2, 3 livros, ou meia dúzia deles que seja, e participado de alguns cursinhos ou aulas, estão aptos a fazer o seu melhor, porque não estão. Boa noite, Mônica. Porque não estão. É importantíssima essa atitude mental proativa daqueles que atuam como médiuns, de se qualificarem, permitindo aqueles que através deles se comuniquem, tenham melhores resultados e possam transmitir mais resultados nas suas ações, não apenas no trato da saúde do ser humano encarnado, mas também no contexto geral da espiritualidade, seja através de palestras, seja através de cursos, de orientações, seja através de inovações na forma de atuação dentro da casa espírita. E encontra-se ainda um número grande de dirigentes e de médiuns que são muito refratários e resistentes a essas mudanças. Na literatura que nós temos estudado aqui, a gente já teve a oportunidade de observar vários casos como esse, relatados através de romances ou de livros mediúnicos mais aprofundados, que retratam com clareza esse tipo de situação. Então, isso também tem que mudar. Também a espiritualidade, na sua representação humana, no movimento, não apenas espírita, mas também umbandista, candomblessista, em todas as outras correntes e denominações religiosas, elas também têm que se aprofundar na ciência. Alguns pastores evangélicos que têm grande expressão nas suas áreas de atuação também têm se aprimorado no ponto de vista dos estudos. Nós temos um caso muito conhecido dentro do meio espírita, que é do Haroldo Dutra Dias. O Haroldo é um palestrante de 30 anos de experiência já, um estudioso, um facilitador de cursos, já deu inúmeros seminários, tal. Ele tem formação em direito, é juiz de direito, já deve estar quase para se aposentar. Só que há alguns anos atrás, ele começou a se dedicar ao estudo da psicologia. Fez um curso de psicologia, se graduou, depois ele fez uma pós-graduação, aí ele fez um doutorado, e esse ano ele está concluindo um pós-doutorado em neurociência em Harvard. Não para exercer a medicina, mas para potencializar as suas
habilidades e ele não atua como médium, no sentido de atendimento personalizado, individualizado. Ele atua, sim, como palestrante, como facilitador e mentor de diversos cursos, mas ele se empenhou em se qualificar para ter melhores habilidades no exercício dessas tarefas. Isso vale para tudo nas nossas vidas, mas essa aproximação, ciência e espiritualidade, tem que ter como recíproca também a aproximação dos espiritualistas em relação à ciência, para que ambos, ciência e espiritualidade, atuando em conjunto, possam trazer essa nova era de intercâmbio entre os planos físico e extrafísico, não apenas no atendimento visando a obtenção de resultados na cura de doenças, mas principalmente no estabelecimento de relações mais profundas, bem embasadas entre os dois planos. Chico preconizava isso, segundo o Geraldo Lemos, quando disse que em algum momento, num futuro não muito distante, isso foi dito para o Geraldinho, acho que há 40 anos atrás, quando ele era ainda garoto, Chico pergunta para ele o que era essa tal de multimídia, expressão que nem era utilizada na época. E o Geraldinho também não sabia, não tinha um Google na época para buscar informação. Multimídia, pelo nome, são múltiplas formas de comunicação, deve ser. Pois é, Emmanuel está me dizendo aqui que, em algum momento, os cientistas dessa tal de multimídia, acidentalmente, vão conseguir se comunicar com o plano extrafísico e, a partir daí, as comunicações mediúnicas se farão de uma maneira muito mais generalizada e fora das casas espíritas. Será que estamos muito longe disso? Olha nós aqui, ó. 21 pessoas batendo papo em tempo real, uma dirigindo, a outra em casa, o outro no trabalho, o outro no escritório. E estamos nos comunicando com som e imagem em tempo real. Ora, daí para acessarmos por meios ainda mais eficazes os contatos com o plano extrafísico, falta isso. Isso já é realidade em muitas pesquisas que não estão sendo divulgadas. Comunicação transcomunicação eletrônica ou coisa parecida. Tem cientistas brasileiros se dedicando a isso já há bastante tempo, junto com um mexicano, cujo nome não me lembro agora, mas de quem eu já assisti vários vídeos. Ou seja, buscando formas de conectar a mediunidade natural através de meios eletrônicos para potencializar o seu uso. Já pensou que maravilha, gente? Nós chegamos a um ponto em que, com ou sem o uso de dispositivos móveis como esses que estamos usando agora, ou de computadores, ou dependentes de uma rede mundial de computadores, como é a web, a gente conseguir se comunicar não apenas entre encarnados, mas entre encarnados e desencarnados, sem a necessidade disso? Será que isso é utopia? Eu acho que não. Vamos lá. Quanto aos processos dolorosos de obsessão, por exemplo, será possível enfrentá-los com maior eficácia à medida que se reunirem elementos de diferentes setores de pesquisas espirituais, de diversos médiuns e magnetizadores, cada qual colaborando com suas observações e experiências. Auxiliados pelo conhecimento e pelo método científico, médiuns estabelecerão parcerias com médicos e ambos se unirão
em favor do restabelecimento da paz das almas e na saúde integral dos seres. Né, Mônica? A Mônica trabalha dessa forma, com pessoas que também têm formação científica e se utilizam desses conhecimentos para potencializar a sua capacidade de ação. Depois eu vou te passar a palavra, Mônica. Para tanto, evidentemente, há que se libertar do orgulho, do proselitismo religioso, do desejo de fazer seguidores, de ser o mais certo, mais inspirado, e da ideia de que se tem uma missão especial a desempenhar no mundo, coisa que sobe na cabeça de muitos médiuns. Nossa maior missão é servir, e para servir, temos que unir ciência e espiritualidade. Cientistas, médicos e médiuns, algo que ocorrerá no futuro, mas desde já devemos lançar as bases sólidas dessa era de cooperação mútua. A fim de se conquistar essa meta, será preciso admitir que nunca se acerta tudo. Que os médiuns, assim como os médicos, erram. Que os espíritos, por mais que sejam bons, não sabem tudo. Que certos mentores, considerados seres de elevada espiritualidade, não passam de seres humanos com boa vontade, mas quase sempre não são especialistas em determinada área. E que médiuns são apenas agentes da misericórdia ou da justiça divina, mas permanecem sendo humanos. Estão aprendendo, errando e também tentando acertar. Na ocasião em que isso ocorrer, a humanidade viverá um momento áureo da união da ciência espiritual com a ciência humana, num processo de espiritualização e humanização da ciência. Haverá ampla conscientização da parte dos médiuns e a respeito deles. Ficará claro que não são especiais nem missionários, mas sim cooperadores do grande médico de nossas almas, Jesus, o qual permanece ainda hoje operante e dedicado no silêncio e no anonimato, difundindo a metodologia da educação do espírito através de instrumentos humanos diferentes daqueles que muita gente acha que deveria usar. As forças evolutivas que coordenam os destinos do planeta definirão os próximos passos da ciência, que se converterá, no futuro, na religião do espírito da humanidade. A meus irmãos médiuns, seria recomendado abrir mão das verdades absolutas, de pontos de vista estritamente pessoais, de modo a se abrirem à investigação científica e se aliarem a pesquisas sérias, a fim de alcançarem maior respaldo e credibilidade perante aqueles que ainda demoram em suas teorias absurdas ou na visão materialista. Há que se estabelecer uma parceria, buscar uma nova mentalidade, erigir uma nova forma de ver a vida e as questões espirituais. Meus irmãos médiuns precisarão se livrar do patrulhamento das instituições e suas convenções enrijecedoras, lançando-se ao trabalho no bem, pelo bem em si, e não pensando em agradar dirigentes e aqueles que se arvoram em donos da verdade. Felizmente, para esses, a morte baterá às portas, chamando para a outra vida os que se colocam como entraves ao progresso. Muitos serão transferidos de dimensão por forças de necessidade de renovação, a fim de desocupar o posto em que ora se encontram, atuando como obstáculo ao avanço das observações espirituais e científicas. A morte será a grande e abençoada força que abrirá o caminho a fim de que os novos homens, imbuídos de um sentimento mais elevado e de aspirações mais abrangentes e humanitárias, unam-se
e criem um futuro em que o espírito será o grande alvo das observações da ciência. A ciência será a grande aliada do mundo dos espíritos a serviço da era da renovação da humanidade, e é preciso que haja novas disposições e se abram novas fronteiras à humanidade. Muito bonito esse capítulo, né? Então, Mônica, você chegou um pouquinho depois aí, mas você pegou o ponto em que eu até gostaria de ouvir, acredito que todos nós aqui, um pouco dessa experiência concreta de atendimento em que você, Sueli, eu esqueço o nome do marido dela, como é que ele chama? Guilherme, né? Travou a tua Isso. conexão? Ah, voltou, Não, legal. tô aqui. O que eu posso dizer é assim, como a gente participa na prática, vamos falar dos atendimentos, né? Eu peguei um pouco do texto, o que eu acho fundamental é estudar, porque como eu peguei o bonde andando, né? Como eu me desenvolvi trabalhando, né? Primeiro eu fiz alguns cursos e tal, e aí comecei a atender, dando passe, trabalhando na mesa apométrica. Para mim, eu via coisas acontecendo que eu não tinha a menor ideia de como aconteciam. E eu via acontecer, e ainda hoje. Né? Eu acho que Tua conexão está bem complicadinha. Esse é um exemplo a gente tem claro aquele, né, aquela fé daquilo cega, que né? estamos falando. Me Já as perdoa a coisas interrupção, acontecem, eu não sei como mas acontece, mas apenas usando acontece, então eu vou. esse gap de comunicação, Deixa isso eu. acontece também na comunicação mediúnica, gente. Ela está mudando de lugar lá para ver se melhora o sinal. Zé, acho que deixar a câmera desligada talvez ajude o áudio. Tira o vídeo, Mônica, talvez melhore um pouco a conexão. É que ela está mudando de lugar lá, pelo que eu pude entender, né? Isso, tentei mudar de lugar agora. Tá. Tá me ouvindo? Sim, agora pelo menos o áudio está sem gaps. Tenta Pronto, vou ficar jogar o quietinha vídeo de agora. novo. Vou tentar. Pronto, então assim, o que eu estava dizendo, como eu participo das terapias e participo dos atendimentos, e muita coisa eu não consigo explicar, então a gente tem que estudar muito para não ter aquela fé cega, né? Para não ficar, vamos falar assim, acreditando em tudo que vê e tudo que falo, né? Então, a gente eu não duvido que as coisas aconteçam, porque eu participo, eu vejo as coisas acontecendo, mas muita coisa eu não consigo explicar. Então, a gente tem que sim estudar e muito, e também tem que estar aberto a novas tecnologias, né, espaciais, vamos falar assim, extraterrestres, né? Porque do mesmo jeito que as coisas mudam aqui muito rapidamente, lá também mudam, né? Então, coisas que não aconteciam, sei lá, 5 ou 10 anos atrás, nas comunicações espíritas, né? Hoje acontecem. Os próprios implantes e chips e tal, coisas assim, né? A gente vê cada vez mais. Então, a gente tem que estudar e muito, não tenho dúvidas sobre isso. Correr atrás desse gap, dessa diferença brutal de tecnologia que existe entre o nosso plano físico, mesmo com todos os avanços que a ciência nos trouxe, mas estamos ainda meio século atrás do plano extrafísico, ou mais até, dependendo da instância em que eles atuam. Sim, a gente, eu já vejo assim, às vezes a gente fica meio surpreso com a comunicação, que às vezes a gente acha que
a gente está se comunicando diretamente, telepaticamente com o celular, né? Às vezes a gente fala assim, não, é porque o microfone do celular está ligado, então ele ouviu alguma conversa com alguém aqui na sua casa, e quando você abre alguma coisa na internet, está lá o assunto, né? Mas e quando você não está conversando com ninguém? E quando você só está pensando, né? Só pensou num assunto, né? Não conversou com ninguém, não falou nada, não abriu a boca, e quando você abre a internet, o assunto está ali para você pesquisar, para você ver. Então, assim, Para o aí fala bem assim, e para o mal, né? para tudo, né? Assim, a comunicação Porque é telepática, claro que o né? plano extrafísico também se utiliza dos meios materiais para se comunicarem. Só que Sim, hoje, no status atual da humanidade terrestre, no momento em que estamos desse processo de transição, todos os meios de comunicação são controlados pelas sombras. Isso é inequívoco. Porém, as forças da luz também têm suas contraofensivas e suas habilidades para driblar esse processo e fazer com que aquilo que é projetado para causar um mal acabe resultando num bem, como sempre acontece. O mal é, sempre é utilizado como uma forma de a luz se manifestar. Só eu um só instantinho, não, Vanessa, deixa a Mônica concluir, eu já passo para você. eu só tenho um pouco é, de medo dessa palavra que você usou, dessa frase que você falou assim, as comunicações são controladas pelo mal. Eu acho que a Terra, o nosso mundo, né? Ou vamos falar assim, a Terra, não, o nosso universo não é controlado pelo mal, é Não, controlado pelo eu me bem, né? referia à Só que grande eles usam, mídia. né? Eles usam, né? Eles usam muito, né? Eles fazem muito barulho, eles usam muito, e tal, mas ainda quero acreditar que o controle está na mão de Deus, né? Da nossa força suprema do universo, né? E ainda controlada por Jesus Cristo aqui na Terra. Eu Eu talvez tenha me ainda quero expressado acreditar mal. nisso, né? Eu quis me Porque, referir à porque às grande vezes dá a mídia e às impressão redes. porque aí às vezes dá a impressão mesmo que a gente está sendo controlado por eles mesmo, porque o negócio estava bem feio, né? Vamos fazer uma coisa, a gente estamos com 42 minutos. Vamos já pular para o próximo link, e aí eu passo a palavra para a Vanessa, que assim a gente não tem que interromper aqui. Vou abrir a outra sala. Ok. Quase todo mundo. Faltando só dois. Tan, 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 tan. Quem está faltando aqui? Está faltando. Bom, uma pessoa. Eu não vou conseguir identificar quem é agora, mas vamos dar prosseguimento aqui. Então, Vanessa, você tinha pedido a palavra?
Pois é. Na verdade, eu tenho uma pergunta para você e outra para Mônica. Se eu estiver fugindo do tema, por favor, vocês fiquem à vontade para falar. É que eu ia fazer uma pergunta, mas conforme vocês foram falando, me ocorreu mais outra. A primeira, para você e eu, você sabe, acho que a gente não precisa aqui se justificar, né, no grupo. Eu estou lendo, vergonhosamente, ainda estou lendo o seu livro. Mas é bom porque eu gosto de ler e parar um pouco e refletir, depois eu volto para a leitura. Aí você falou da comunicação, me lembrei do termo que você usa no livro, que é CID, não é isso? Salvo engano. Aí a minha pergunta para você, eu sei que a gente pode até num outro momento falar disso, no grupo ou fora dele. Essas informações que, curiosidade, tá? Que eu nunca pude perguntar para ninguém que eu li o livro. Essas informações que você coloca, ou mesmo falando a respeito dessa comunicação, isso é através de uma pesquisa, de uma informação? Se você não quiser falar sobre, tudo bem, tá? Foi uma curiosidade mesmo, porque eu tenho pensado bastante a respeito do livro, do contexto, e agora vocês falando me ocorreu essa pergunta, porque lá se fala muito disso, né? Para quem já leu já deve saber, mas fala desse trecho das comunicações, das CIDs. Eu achei interessante. Então, vamos lá. Primeiro, não fui eu quem cunhei essa expressão. Comunicação interdimensional é uma expressão relativamente recorrente no campo da neurociência e também de alguns setores da espiritualidade. Eu só me apropriei dela dentro de um contexto mais amplo e que também é fruto, apesar de ser uma obra de ficção, eu sempre ressalto isso, tá? Mas da observação e de tudo isso que nós estamos estudando e falando aqui. E outros autores, muito mais competentes e preparados que eu, e eu faço questão de citar aqui o Miguel Nicoleles, que é um dos 10 maiores cientistas do mundo na atualidade, segundo a nata da comunidade científica mundial. Ele só não é reconhecido dessa forma no Brasil. Tá? Mas é um cara que é recebido com tapete vermelho em Pequim, em Moscou, em Stuttgart, em qualquer lugar do mundo que ele vá, ele é recebido como uma das maiores celebridades. E ele escreveu uma obra de ficção um pouco depois de eu ter começado a escrever o meu livro, um gap aí de 4, 5 anos, e foi ao ler o livro dele que me veio o instalo de falar, pô, e o teu livro, Zé? Porque está muito próximo, e aquilo que ele aborda ali, no livro dele de ficção científica, é praticamente a mesma temática que eu já havia escrito 5 anos antes. Eu ainda brinquei até com a minha editora, falei, ou ele vai me processar por plágio, ou eu vou processá-lo por plágio, porque eu tenho como comprovar quando eu escrevi. E foi muito antes do lançamento do livro dele. Mas isso é uma brincadeira. Agora, esse contexto da comunicação interdimensional nada mais é do que a mediunidade. Simples assim. Porém, hoje em dia, a mediunidade científica, aquela que se utiliza de meios que a própria ciência apresenta como recursos, e a Mônica citou muito bem isso, os meios eletrônicos que nós estamos usando nesse exato momento entre essa nossa comunicação, nos colocam também em sintonia com outras dimensões. Isso é inequívoco. Assim como eu repito agora para contextualizar melhor a expressão que eu usei, Mônica, e que pode ter ficado mal compreendida. A grande mídia, eu digo, as grandes agências de notícia internacionais que distribuem as notícias para todas as emissoras de rádio, TV, imprensa impressa no mundo inteiro, que são aquelas sopas de letrinhas, BBC, CNN, etc., etc., API, UPI,
todas elas estão a serviço de um único grupo. Por isso, as notícias que nós vemos reproduzidas através da grande mídia, parece que todas são iguais, só com apresentadores diferentes. As notícias são as mesmas. Se você abrir qualquer site de notícias agora, da CNN, da Bloomberg, da Globo, ou da Record, não importa, nacional ou internacional, todos eles estão reproduzindo as mesmas bases de informação. Assim como as redes sociais, a Meta, a Google, também estão a serviço dos mesmos. Assim como os líderes mundiais da atualidade, sejam os autocratas, os democratas, os fascistas, à direita ou à esquerda, não existe campo ideológico. Todos eles estão, de certa forma, sintonizados e manipulados pelas mesmas forças que nós conhecemos no meio espírita como dragões. Expressão usada não pelo Espiritismo, mas por Jesus, nos seus evangelhos, reproduzidos em Lucas e em Mateus. Jesus usou essa expressão, os dragões. E a literatura espírita contemporânea se aprofundou muito nisso, com vários autores distintos, tanto encarnados como desencarnados. Então, todo esse contexto da comunicação é hoje gerido e controlado por essas forças que no plano físico tem aí diversos grupos e diversas maneiras de se referirem a eles, né? Os Illuminati, o grupo Bilderberg, que representa aquelas grandes famílias, Rockefeller, DuPont, Moore e outras, tem várias vertentes, mas são aqueles que dominam, através do sistema financeiro internacional, das big techs, das big money, das big oil, todo o sistema planetário. Está tudo concentrado na mão deles. E é esse sistema que está sendo implodido naturalmente, porque isso está mais do que previsto em todas as lentes religiosas ou previsões, profecias, tudo expressa com muita clareza esse momento que a gente está vivenciando. E que nós cultivamos aqui o termo transição planetária, que vem já de vários autores e de vários expoentes do espiritualismo e do espiritismo. Esse processo pelo qual a humanidade passa nesse momento, onde há uma aferição individual das energias emanadas por cada consciência individualizada, de maneira a separar, nas palavras de Jesus, o joio do trigo. Aquele que se sintoniza com a frequência do amor, ainda que de uma forma muito primitiva, mas que já vibra, em alguma medida, essa faixa de energia, daqueles que escolhem, não que são induzidos ou que são ignorantes, mas escolhem deliberadamente não aceitar essa frequência vibratória e se conectam noutras frequências. É assim que está sendo feito o processo da transição. E isso, como ele coloca aqui muito bem, está acontecendo nos cemitérios e nas maternidades. Não vai ser um grande evento caótico que vai causar toda uma demanda. Não, é um processo natural que está em curso. Cada um tem seu tempo. E à medida em que aqueles que são irracíveis, que não aceitam mudanças, que tentam manter o controle e manipular indivíduos ou massas, vão morrendo, eles vão sendo substituídos por outros melhor preparados e mais alinhados às forças do bem. Só que para quebrar o sistema como um todo, tem que haver um distúrbio geral, tem que haver um reset.
E isso vai acabar acontecendo em algum momento. Seja por ação humana, seja por uma ação exógena, cósmica, climática, geológica, tudo dentro de um conjunto. E ouvireis falar de guerras e de terremotos e de temores de guerras. Não vos preocupeis, isso tudo são sinais, é necessário que ocorra, mas ainda não é o fim. Palavras de Jesus. Fala, Mônica. Está... Vanessa, eu não sei o que você queria perguntar para mim, se é a mesma pergunta que você fez para ele, mas Ah, não. Pra você era outra. tá. Então, depois, daqui a um dia você pergunta, mas assim, quando a gente fala de comunicação interdimensional, às vezes a gente confunde com comunicação, vamos falar assim, extraterrestre, né? O interdimensional quer dizer, você consegue conversar com outros seres em outras dimensões, aqui na Terra ou fora da Terra, né? A expressão Então, é claríssima, ela é autoexplicativa, é, interdimensional. mas às vezes a gente, como a gente está muito preso na dimensão 3D, às vezes a gente fala assim, o interdimensional é daqui da Terra, não pode ser para fora da Terra, né? Então, assim, o dimensional quer dizer, você consegue falar com pessoas vivas e mortas, né? Eu, por exemplo, às vezes recebo, a maioria das vezes que eu recebo comunicações interdimensionais, quando a gente está trabalhando com radiestesia, eu me comunico bem com o pessoal da sexta dimensão. Eu pergunto, geralmente quem responde é o pessoal da sexta. E por exemplo, o Guilherme, quando conversa com a radiestesia, ele conversa com o pessoal da 16ª. Para mim é absurdo isso. Eu teria reservas em fazer essa afirmação ou em aceitar isso como uma verdade absoluta. Pois é, mas é o Eu acho que que 16ª, pelos conceitos que nós conhecemos, não deve existe. estar lá perto de Jesus, ou Tipo do Cristo isso. Cósmico. Pois é, então Menos, assim, menos. Vou então, baixar um pouquinho a bola. pois é, então assim, eu até acho que eu converso mais com o pessoal da sexta, porque meu trabalho é mais ligado aos Exus, mais ligados ao umbral, mais ligado a resgate, pessoas mais em sofrimento. Então, as minhas respostas vêm do pessoal da barra pesada, né? Vamos falar assim. Mas a gente se comunica com pessoas que não estão na terceira dimensão. É basicamente isso, né? Aqui nós já estamos na 4ª. Essa nossa comunicação aqui é uma comunicação já de 4ª dimensão, ainda dependente de meios eletrônicos e de uma rede global para poder se expressar, mas não é mais 3D. Eu acho que a 4ª dimensão, para mim, ela tem muito a ver com o tempo, né? Então, como, vamos falar assim, acho que está todo mundo no mesmo tempo agora, eu acho que a gente está no 3D, né? Vamos falar assim, porque essa dimensão de tempo 4D, para nós é difícil de entender ainda, né? Mas então é isso. O que você queria perguntar, Vanessa? Antes da pergunta, Zé, quando você falou desse caos, né? Eu acho que, na verdade, a gente acaba vivendo dentro desse caos, que quem se permite ou quem acaba, às vezes, se deixando contaminar um pouco, ligar a TV e ver esse monte de guerras acontecendo, a gente teve que se habituar, né? A viver nesse caos e tentar se encaixar dentro dele. Então, ele já é um caos que parece organizado, mas é um caos, né? Quando a gente às vezes para pensar, a gente vê que é um caos. Mas o que eu ia te perguntar, Mônica, eu acho que era uma curiosidade muito mais do trabalho em si, por exemplo, né? Você falou que começou a trabalhar e que você trabalhava no passe. Então, eu imagino que você tenha uma mediunidade que, por exemplo, vou usar o meu exemplo, né? Quando eu conheci o Seara,
Passado algum tempo, isso foi antes da pandemia, eu fiz o curso de passe, e aí quando era ainda no endereço antigo, né, na outra dinâmica, eu ficava lá às segundas-feiras no passe. Eu não sou médium, assim, né, vidente, nada disso. Então, o máximo que eu sentia era uma energia. Eu sentia, em alguns casos, uma energia mais forte de algumas pessoas, outras nem tanto, mas é o que eu sentia. Apesar de ainda me considerar uma pessoa medrosa, né, confesso, e apesar de estudar, eu ainda tenho muita coisa ainda para aprender, mas quando você falou, eu fiquei pensando, né, acho que o que você teve acesso e você viu, e coisas que você vivenciou logo no início, pelo fato de você ser médium, imagino que você foi aos poucos acessando essas informações e talvez despertando curiosidade e se aprofundando. Essa era a minha curiosidade, porque, né, eu, por exemplo, fui lá e não vi nada, felizmente, por enquanto, né? Então, não que isso desmereça o trabalho, não é nada disso, mas eu imagino que tem a ver também com a pessoa, né? Com a mediunidade de cada um. Sim, o meu caso, por exemplo, é exatamente, a mediunidade de cada um é diferente, totalmente diferente. Por isso que é tão difícil a gente definir mediunidade, porque cada um é um, né? A minha, por exemplo, eu era católica, e aí eu fui para um centro espírita, e aí comecei a estudar espiritismo, e ele conseguiu responder algumas perguntas que, para mim, até no catolicismo eu não conseguia responder, e eu fui vivenciando os trabalhos espíritas e fui estudando. Então, foi um conjunto de prática, né, e estudo, né? E aí, eu não era médium, eu não tinha mediunidade nenhuma desenvolvida. Todo mundo é médium, na realidade, né? A gente nasce médium, né? Todo ser humano nasce médium. E aí a gente se propõe, quando a gente vem com um programa encarnatório, se propõe a ser médium de trabalho ou não. Com certeza me propus a ser médium de trabalho. Então, quando eu não tinha mediunidade desenvolvida, eu não ouvia, não via, ou às vezes eu ouvia, mas eu não entendia, né? E aí, conforme eu fui estudando, aí a minha mediunidade foi se desenvolvendo. O medo que a gente tem da visão, né, e até da audição, é um bloqueio muito grande. Então, como a gente já ouviu muita coisa horrível e tal, imagens ruins e tal, a gente tem muito medo da mediunidade, a gente tem medo de enxergar os vultos, os espíritos, a gente tem medo de enxergar o umbral, porque os filmes, as novelas, a mídia, colocou na nossa cabeça um bicho de 7 cabeças mesmo, um lugar horrível, né? Então a gente tem medo, a gente criou um medo, isso também faz parte das comunicações de travar a nossa mediunidade, porque a liberdade da comunicação telepática é um privilégio, assim, né? É libertador, né? Então a mídia também faz esse papel de nos embutir medo, o catolicismo fez isso e tal. Então, conforme você vai estudando, você vai adquirindo conhecimentos e vai perdendo um pouquinho o medo, porque você consegue entender como as coisas funcionam. E aí você consegue se desenvolver mais na mediunidade. Eu tinha mais audição no começo, né? Me desenvolvi muito no passe. A audição no passe se desenvolve muito rapidamente, porque você trabalha numa equipe espiritual no passe, né? Então, a audição é a primeira a se desenvolver. E depois, para enxergar, para ver as coisas, eu também tinha muito medo, e aí eu descobri, trabalhando, que se eu conseguisse enxergar alguma coisa, eu rapidamente conseguia trabalhar mais rápido. Então, eu fiz um acordo com eles, de eles me mostrarem imagens que eu pudesse facilitar meu trabalho. E aí começou a vir, né, as imagens e as coisas para facilitar. Então, o desenvolvimento depende do trabalho. Eu acho que o trabalho é fundamental. Se você o estudar é fundamental, mas só estudar e não trabalhar não adianta, tem que pôr a mão na massa, porque você vai vendo as outras pessoas
trabalhar e você vai se questionando, perguntando para os outros, por que aconteceu isso? O que aconteceu aqui? O que aconteceu ali? Olha, eu vi tal coisa, porque quando você trabalha, por exemplo, numa mesa de apometria, as pessoas veem as mesmas coisas, elas enxergam as mesmas coisas, elas ouvem as mesmas coisas, elas sentem os cheiros das mesmas coisas. Então, quando você termina um trabalho, você troca figurinha, você pergunta, olha, eu vi aqui tal coisa, e a pessoa fala, também vi. Então, assim, você vai criando uma segurança da sua mediunidade, porque a mediunidade, ela tem que ser questionada. Você tem que se questionar sempre. Se você está vendo mesmo, como a gente acabou de falar, o Guilherme conversa com o pessoal da 16ª, isso aí para mim é impossível. Porque você fala, cara, tá muito longe. O que os caras da 16ª estão querendo se comunicar com nós, pobres mortais, aqui da 3ª, né? Tem mais o que fazer, né? Mas eu não vou também não vou, vou falar assim, questionar, falar que ele está errado, porque o Guilherme é um médium sério, né? Então, eu também não vou falar que você está louco, né? A gente tem que acreditar e ficar com o pezinho atrás, né? Realmente, se A aquela gente tem que pessoa... acreditar que ele acredita. Ponto. Então, entendeu? Então, assim, e aí a gente vai... Acho que sempre a gente tem que sempre... Para mim, é sempre uma baliza, sempre assim. A comunicação que está vindo é uma comunicação de de bons costumes e morais, é uma comunicação que traz uma mensagem boa ou não? Porque esse é o parâmetro para mim. Se vem com uma mensagem que não tem nada a ver, pode descartar, entendeu? Ou então é o Ou aquelas zombeteiro mesmo. mensagens genéricas, estereotipadas, Tudo vai ficar que a gente lindo, cansa de aí não ouvir dá, né? no Então. desenvolvimento mediúnico. Porque assim, a mediunidade, as comunicações, o cara nunca vai dizer assim, faça isso, faça aquilo, faça o outro, né? Que tem que decidir é você. Mas também não é uma comunicação de falar assim, olha, a vida são flores, não falou nada com nada. Então também, pensa, um espírito que está do outro lado vai gastar uma energia danada, sua e dele, para vir falar nada. Não dá também. Então, Que assim, aqui esse ambiente está sendo agora aspergidas pétalas de entendeu? flores Você e está tratando uma pessoa, está fazendo terapia, a pessoa está gastando uma puta energia sua, do assistente, do outro, da pessoa que está se uma comunicando do outro dor lado. brutal Pode falar envolvida. nada, né? Então, por exemplo, você estava falando, eu vou me arriscar aqui a falar. Você tem um primo que já faleceu, Vanessa? Eu não tenho um primo, mas eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, eu queria dizer que eu já falei antes, viu, Melissa? A primeira coisa que eu comecei a trabalhar e acreditar foi a minha intuição, graças a Melissa. Nas nossas conversas aqui no grupo, tá aí Perfeito. uma coisa que eu aprendi graças a ela. Hoje eu ouço, presto muita atenção na minha intuição. Meu pai faleceu. Eu tinha uma relação muito próxima com ele, né? A maioria que eu já comentei sabem disso. E já faz bastante tempo, ele faleceu em 2013, e às vezes eu sonho com ele, mas geralmente quando eu sonho são sonhos como se fossem lembranças, da gente estar vivendo alguma coisa do cotidiano, e eu acordo com aquela sensação de saudade, né? Lembrando do jeito dele. Mas acho que tem uma semana, mais ou menos, foi algo assim muito especial. Eu encontrei ele, e aí a gente se olhou, só que eu fiquei tão emocionada, mas tão emocionada, que na hora eu não conseguia falar, embora era mentalmente, né? Eu só dizia para ele que eu queria que ele falasse comigo, e eu percebi que ele se emocionou, e eu chorava, assim, eu me agachei nos pés dele, eu não conseguia falar. Eu me desequilibrei, eu fiquei
É como se realmente eu estivesse encontrando ele. A emoção foi tão forte que eu não conseguia falar. E aí eu acordei chorando, assim, aos prantos, e me sentindo culpada, porque eu sabia que eu não podia ficar desequilibrada daquele jeito, mas é como se fosse mais forte, assim. Realmente eu tava com ele e eu senti que ele se emocionou e ele não conseguiu falar, e eu menos ainda. Então eu tenho certeza, assim, no meu coração que a gente se viu e que eu me comuniquei com Então, isso é uma ele. coisa que também É, isso é uma coisa que acontece para a maioria dos médios. A comunicação verbal, falar, é uma coisa que gasta muita energia. Então, quando a gente está sonhando, está se comunicando em outra dimensão, a gente não fala, porque falar é uma coisa exaustiva. Então, vamos falar assim, a gente tem que ser treinado para a gente sentir, para a gente se comunicar com a mente, vamos falar assim, né? Como se fosse telepático mesmo. Se a gente quiser falar com a boca, você não vai conseguir. Então, a próxima vez, Não, tenta na não falar verdade, com a nem era boca. com a boca. Eu Não era como se eu consegue. falasse com a boca, mas mentalmente eu dissesse para ele, fala comigo, mas não era com a boca, sabe? Mas eu senti Aham. que ele estava emocionado, e aí na hora eu não conseguia, aí eu não conseguia mais falar, eu só fui me agachando assim, segurei na perna dele e chorei copiosamente, como se realmente eu tivesse com ele. Aí eu acordei, e aí eu falei, ai É, meu Deus, por que que eu chorei tanto, né? Eu podia eu ter acho ficado que um pouco mais. eu Foi posso isso. estar totalmente errada, tá? Porque eu não estou concentrada, mas para mim tem uma pessoa que chama Alonso, ou Afonso, alguma coisa assim, que tá querendo falar com você. É alguma coisa assim, Alonso, Afonso, é um nome meio antigo, assim. Bom, não vamos fazer uma sessão mediúnica aqui, porque não é a hora nem o lugar. Melissa, está contigo a palavra, amor. Oi, gente, boa noite. Eu, voltando nesse tema sobre intuição, eu quero compartilhar algo com vocês que vai, talvez, corroborar para esses comentários de agora. Então, Vanessa, seguinte, como eu sempre digo, né, intuição é uma coisa que a gente não questiona, a gente só segue. Eu estava com uma situação, um problema no meu trabalho, né? E que, claro, é uma situação recorrente para mim ter problemas muito sérios no trabalho, já faz parte do pacote. Então, eu pensei comigo, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer, né? De repente, se eu faço que nem eu fiz a última vez, eu fui falar com alguém acima da minha chefe, e aí a pessoa pega e liga para ela e fala assim, ó, estou com a sua funcionária aqui, o que eu devo fazer? Né? Então eu pensei, não vou fazer isso de novo. O que eu vou fazer? Pensei. Aí, na sexta-feira, de quinta para sexta passada, eu tive um sonho. Aí eu acordei com uma intuição, falei assim, melhor eu não ir trabalhar. Aí eu mandei uma mensagem para minha chefe e falei para ela que eu estava com problemas no carro e que eu não podia trabalhar. Beleza, não fui trabalhar. Aí, final da tarde, eu recebo uma mensagem de uma colega de trabalho. Olha, lembra daquela enfermeira fulana de tal que estava te alfinetando? Então, ela foi transferida. Falei, ok, mas tem alguma justificativa? Alguém falou alguma coisa? Não, ela foi transferida. Tá bom, então.
Aí, nesse dia, né, que eu tive esse sonho, foi assim, eu sonhei que eu fui num lugar, tipo uma farmácia antiga, que tem aquelas cristaleiras com aqueles frascos de vidro, aquelas caixinhas de papelão, tudo, né? E a pessoa que me atendeu, na hora que eu olhei para ela, era um senhor, assim, velhinho, me lembrou muito o meu primeiro dirigente de uma casa espírita que eu fui quando eu tinha 11 anos de idade. Eu me senti, assim, bem acolhida, bem recebida. Primeira coisa que ele olhou para mim e falou assim: você está com problemas no seu trabalho, né? Então, você entra aqui que eu vou pegar para você o seu medicamento. Pegou uma garrafa de vidro, um frasco de vidro e uma caixinha de papelão. Te juro, Vanessa, era um prato de ágata, tipo um prato de sopa, despejou assim as duas coisas dentro do prato, o líquido da garrafa e a caixinha. O negócio virou uma sopa. E aí eu fui convidada para tomar essa sopa. E aí, enquanto eu estava tomando, ele falou assim: ó, você está com dor de cabeça, você está com dor no corpo, você está com insônia, você está com o coração apertado. Então, o que você precisa fazer? Você precisa abrir o seu coração. Aí eu fui tomando a sopa e escutando essas coisas. A hora que chegou no final, tinha uns negócios parecidos, uns grãozinhos assim, de carne moída. Eu falei, meu Deus, eu não como carne bovina. Aí eu acordei, né? Aí eu cheguei para tomar café com a minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu tive um sonho e tal, não consigo lembrar, não sei o que, era alguma coisa relacionada com o meu trabalho, uma coisa tão estranha, não sei o que. Aí a minha mãe, tomando café comigo, falou assim, filha, seja lá o que for que você sonhou, eu vou te falar uma coisa. Essa situação do seu trabalho já deu o que tinha que dar. Sabe o que eu acho que você deve fazer? Adivinha o que ela falou para mim? Você tem que abrir o seu coração. A hora que ela falou isso, eu lembrei do sonho assim nitidamente e contei para ela. Só que eu não ia trabalhar, né? Beleza, eu já não ia trabalhar. Aí no domingo eu fui num lugar que eu frequento, uma irmandade que ela é de maçonaria, espiritismo e umbanda junto, né? Então, quando você tem um dia de culto, você passa o dia lá e passa por todos os tipos de trabalho, trabalhos da maçonaria, trabalhos do espiritismo, trabalhos da umbanda. Beleza. Era uma cerimônia de celebração de Ogum. E também para entrar, fechando assim, Ogum e entrar no mês de Maria. Beleza. Eu fui atendida por uma preta velha que falou assim para mim. Eu parei na frente dela para receber a orientação. Ela fez assim: você está com problemas no seu trabalho, né, filha? Então, você deve abrir o seu coração e contar para mim o que está acontecendo. Aí contei, ela falou assim: você precisa conversar com a sua chefe. Eu falei, ok, vou fazer isso. Então já tenho uma coisa que eu preciso fazer. Aí, beleza.
acabou esse negócio lá, essa consulta com a Preta Velha, eu fui falar com um guardião de Ogum lá, um cara enorme, desse tamanho. Ele olhou para mim e falou assim: você precisa abrir o seu coração para resolver a situação. Então, quer dizer, depois que você escuta 3 vezes a mesma coisa, eu já não tinha mais dúvida da minha intuição e dos recados que eu recebi, da minha mãe, da Preta Velha e do guardião de Ogum. Aí, na segunda-feira, né, que foi ontem, eu fui conversar com a minha chefe e falei assim: olha, não sei se eu estou errada, não sei o que está acontecendo, se é impressão minha, mas está acontecendo isso, e eu acho que eu sei o motivo. Eu cometi alguns erros, mas é por conta da minha condição de interpretar as orientações de maneira literal, e isso está acontecendo e acabou me prejudicando. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Ela olhou para mim e falou assim: olha, entendi que você tem essa questão, então nós vamos fazer o seguinte: qualquer problema e tudo que você não entender, você pode vir falar direto comigo. Falei, tudo bem. Eu falei assim, ó, mas eu não vou falar mais nada em nenhuma reunião, tal. Tudo que eu escutar vai ficar guardado comigo. Aí, se eu precisar, eu posso te procurar para conversar? Ela falou assim, pode. E aí, do nada, né, eu tinha recebido essa informação dos médiums lá da casa, né? Só que o dirigente desincorporado falou assim para mim: você vai pedir licença para entrar no seu trabalho, porque é um ambiente só de espiritualidade. Pessoas com transtornos mentais, elas impregnam pessoas que não têm transtornos mentais. Ele falou desse jeito, mas eu entendi como uma troca de energia. Você está numa frequência vibratória diferente daqueles que são os pacientes. Eles estão transtornados na sua espiritualidade, certo? Carregando problemas espirituais ali de várias encarnações. E a gente também. Só que comparado com eles é diametralmente oposto. Você está numa condição de saúde mental normal e eles não. Beleza, ele não falou nada disso. Ele só falou: você precisa pedir licença para entrar no seu serviço. Eu fiz isso na segunda, fiz isso hoje. Tudo mudou da água para o vinho, como se nada tivesse acontecido. Que tal? Devo continuar acreditando na minha intuição? Com certeza. Pois é, né? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, que às vezes a gente não confia na intuição, e aí você vai tentar confirmar, foi 1, 2, 3, na mesma situação, o mesmo conselho. Vai e abre seu coração. Vai e abre seu coração. Enquanto eu não conversei com a minha chefe, nada mudou. Então, recomendo para todo mundo. Teve uma intuição? Não questiona. Segue. Gente, isso é uma aplicação concreta e prática, né, essa permissão para que a gente possa se conectar com as dimensões próximas das nossas. Exatamente.
Eu acho muito difícil que a gente consiga, no estágio em que nos encontramos, eu, pelo menos, ter, assim, o privilégio, a capacidade de alçar uma comunicação com muitas dimensões acima, né? Mas, pelo menos as mais próximas, a gente já tem uma base de apoio, de suporte, de orientação, de seres queridos que nos protegem, que nos querem bem e que, de alguma forma, podem, se não suavizar os nossos caminhos, pelo menos nos trazer, como aconteceu com a Melissa, orientações precisas, objetivas, que, se nós as interpretamos e colocamos em prática, podem facilitar um pouco as nossas resoluções de dificuldades em qualquer âmbito que a gente se encontre. Então, porque muitas vezes você não precisa esperar para ir falar com um mentor. Uma pessoa na sua vida aparece. Sim. Ou é parente, ou é amigo, ou é colega de trabalho, é vizinho. Alguém aparece com a resposta As que você forças está do bem se esperando. manifestam através de inúmeras pessoas e situações totalmente inusitadas, conforme a nossa vontade, o nosso desejo sincero de buscar ajuda. A gente tem aquele episódio, por exemplo, do início do livro do Encontro com o Pai João, daquela menina que na fila do banco, já pensando em se suicidar, no estado desesperador, um médium que não a conhecia é intuído a fazer um trabalho de desobsessão com ela na fila do banco. É um exemplo claro, extremado, mas verdadeiro disso. Então, E o, oi, Fábio. desculpa. E só um exemplo clássico, né, dessa forma de mediunidade é aquela historinha engraçadinha que a gente conhece da pessoa que estava arrumando a casa para receber Jesus, né? Eu acho que todos vocês conhecem. Essa, nós vamos deixar para relembrar essa na próxima aula, porque já estamos no final aqui. Uhum. Faltam 3 minutinhos. Mônica, para concluir. Aproveitando que a Melissa falou, a gente sempre usa a técnica do escudo, né? A gente chama de capa de proteção, né? Cada um pode mentalizar uma capa de proteção ou uma oração, que na for eu peço licença para entrar no meu trabalho. Eu não usaria a palavra licença, mas eu me protejo para entrar em ambientes que a gente sabe que são tumultuados, como shopping, hospital, trabalho, escola, né? Escola é um capeta para cada um, né? Tipo, Uhum. Os capos nem tanto, né, Mel? Então, no CAPES adulto. Então, quando a gente vai em esses lugares, né? Então, antes de entrar, a gente ativa a nossa capa de proteção. Cada um pode criar a sua. Geralmente é preta por fora e por dentro vocês podem colocar as cores e os símbolos que mais confortam vocês, né? Vocês vão ser intuídos para isso. É como a gente usa, às vezes, corrente de crucifixo, pulseirinhas e tal, mas assim, importante é um mental, é a força mental que a gente cria e se protege, pede uma oração antes de entrar nesses ambientes. Então, quando a gente entra protegido nesses ambientes, é como se a gente ficasse invisível a esses espíritos sofredores, tá, gente? Então, se proteger antes de entrar em ambientes grandes é importantíssimo. Vocês já ouviram aquela expressão, mãezinha passa na frente? Uhum. Ouvia isso da avó das meninas, eu sempre me lembro. Ela falava, quando estava alguma coisa acontecendo, ela falava, mãezinha passa na frente. Eu sempre penso nessa expressão, acho tão forte, né? Cada um de nós tem esse dom que nos é dado gratuitamente. O problema é que a maior parte das nossas vidas nós passamos
ouvindo o ruído externo e não as vozes interiores da nossa alma, do nosso espírito. Mas nós somos novos ainda, estamos aprendendo, e esses nossos encontros aqui têm nos proporcionado muitos ensinamentos abençoados, pelos quais a gente fica profundamente grato. Hoje foi um dia, você vê, cada dia um ou dois acabam interagindo mais e trazem contribuições importantes. Hoje foram Mônica, Vanessa, Melissa, que contribuíram muito. Outros dias foram outras pessoas. E assim nós vamos aprendendo uns com os outros. Eu só peço a vocês, por favor, que falem mais. Não deixem apenas eu falando, principalmente como hoje, que eu estou prejudicado. Porque é bom a gente poder Aí, também... ó, até a Mira está querendo participar. Ela já está aqui faz tempo. É que eu estava sem o microfone. É que você não abriu a palavra para ela. Bom, gente, vamos então encerrar o nosso encontro de hoje com muita gratidão, com muita alegria, pedindo à Mãe Maria, lembrando que a Vanessa acabou de evocá-la, né, mãezinha querida, pedindo a ela que nos proteja, nos oriente, nos intua e nos ajude a ter uma boa noite de sono, para que possamos metabolizar, interiorizar tudo isso que estudamos hoje e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, aprendizes, agora e na hora da nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Uma semana abençoada para todos, estejam em paz e o grupo sempre está aberto para que a gente complemente dúvidas, informações, aquilo que nos vier à mente, tá? Vamos que vamos. Beijo, até mais ver. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Valeu, gente. semana.